agora começando muito bem mais um programa Impulsão, aqui na sua Rádio Inclusão, Departamento do Paradesporto, Departamento da Pessoa com Deficiência, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Comigo, a psicóloga Nájila, aquecendo mais ainda com todo o seu carisma e trazendo a sua importantíssima parcela de contribuição. Dose literária a partir de agora no ar para você. Marcelo Rubens Paiva e Feliz Ano Velho. Gostou do título? Quando você tinha falado do livro, eu até pensei, Feliz Ano Velho, Feliz Ano Velho, o que significa isso? Porque tem muito essa coisa de Deus Ano Velho, Feliz Ano Novo, né? E tem um trecho do livro que ele vai explicar o porquê do Feliz Ano Velho. Que no caso, não sei se você lembra, ele vai contar que é bem na virada de ano e ele tá internado. Então ele vai parar, né? Ele vai falar Feliz Ano Velho, porque no caso, o ano dele tá começando do jeito que tinha terminado. Verdade. E ele vai citar isso no livro. Feliz Ano Velho de Marcelo Rubens Paiva marcou a vida de muitas pessoas, né, Nájila? Com certeza. Então vamos para a primeira leitura? Eu trouxe alguns trechos que vão contar um pouco desse processo do Marcelo, de internamento e de recuperação, de certa forma. Pode ser? Não é um livro muito extenso, né, para as pessoas que quiserem ler. O mais bacana é que tem uma linguagem muito acessível. Você consegue entender, você se envolve, você quer saber o que está acontecendo e como que vai acabar, né? Então, verdade. E para você que ainda não teve o prazer de ler essa obra, não se assuste, porque até por conta da linguagem dele, é um misto ali, até mesmo da revolta, até mesmo da linguagem chula de um jovem na época que passa por um trauma, né? Por um sinistro aí que mudou completamente a vida dele. Então vamos lá. Então aqui eu vou ler um trechinho do momento que ele ainda está na UTI. Teto branco, branco para a paz. Limpeza, repouso, branco que nem vazio. Tédio, solidão. Não dava para fazer nada a não ser pensar e olhar o teto branco, com 3 lustres de lâmpadas de mercúrio, 8 parafusos em cada uma, e uma rachadura no teto que lembrava o perfil de um cachorro. Que loucura que está acontecendo! Estou muito carente e sozinho. O que será que vai acontecer comigo? Mas afinal, quando é que eu vou sair daqui? Alguma coisa ia mudar, isso eu sabia, mas tinha medo de imaginar o que poderia ser. Afinal, para onde eu não voltaria? Não, eu não devia pensar nessas coisas. Ia dar tudo certo. Eu tinha uma cabeça boa. Todo mundo diz que o mais importante é a cabeça. Ou não? Ele tá na UTI, tem muitas pessoas que chegam e passam por esse tempo ali. E uma cena, né, que me marcou bastante foi quando um homem chega, ele começa a fazer um escândalo, que ele quer tomar água, ele começa a gritar muito. E aí o Marcelo acaba tendo uma atitude. Ô, meu chapa, você não tá vendo que tem gente morrendo aqui? É, mas eu quero água, tô com sede. Espere um pouquinho, respeite os outros, senão você pode matar alguém. A princípio deu certo, mas depois começou de novo. Não aguentei. E como ele não sabia do meu estado físico, gritei. Olha aqui, bebê chorão, se você não calar a boca, eu me levanto daqui e te arrebento. É que eu queria um pouco de água. Fica quieto. Ele ficou resmungando baixinho, mas calou a boca. Quem gostou foi um bêbado na minha frente, que enquanto eu falava me aplaudia. A UTI realmente é uma passagem, né? E tem uma parte ali do livro mesmo que o Marcelo vai falar que é uma antessala do céu ou do inferno. Porque muitas pessoas estão ali numa condição muito difícil. Sim. E ele vai vendo aquelas condições das pessoas e ao mesmo tempo ele tá assustado porque ele mesmo, né, ainda tá tentando entender o que aconteceu. Eu acredito assim, a pessoa se assusta com a forma bruta da desaceleração da própria vida. Né? Você tá, de repente, gozando de uma saúde perfeita, de um corpo perfeito, de repente, pum, você sofre um acidente, você fica tão diferente daquela atividade, daquela objetividade, que você, numa atitude imóvel, você chega a contar os parafusos da lamparina que segura. Sabe, você tem todo o tempo do mundo para observar o formato da trinca do teto, né? E eu passei por isso, né? Eu passei por 20 e poucas cirurgias, então teve uma ocasião que eu fiquei 3 meses no hospital. E isso foi, assim, inesquecível, claro, né? Porque faz uma parte da minha vida ficou ali no hospital. E como o bêbado, como o rapaz que tinha sede, eu fiz muitos amigos.
Só que enquanto eu ficava lá, passavam, a cada semana eu conhecia novas pessoas. Então, ou seja, eu pude conhecer pelo menos 3 vezes 4, pelo menos umas 12 pessoas diferentes e que ficaram para a vida, sabe? Claro, eu não tive essa desaceleração tão quanto o Marcelo, né? Porque eu já venho desde a infância trazendo a poliomielite comigo, né? Uhum. Mas essa questão do vínculo, como vai criando tanto com o espaço, então Sim. começa a perceber os detalhes do lugar e também com as pessoas. E você imagina o desespero para ele se autoaceitar nessa Isso. condição, né? É. Muitos precisam de sedativos, precisam de remédios, precisam se acalmar, precisam de psicólogas, né, para poder aceitar a nova situação física em que se encontram. Então ele teve E ele levou pro humor também, né? Sim, ele leva muito pro humor. Isso é um ponto do livro que fica muito explícito. Vou ler mais um trechinho aqui do momento que ele tá no hospital. Então ele passa por um tempo na UTI e depois ele vai para um hospital. Por incrível que pareça, estava ficando com saudades da UTI. Das minhas enfermeirazinhas. Aqui estava tudo meio esquisito. Minha cama não estava arrumada. Não tinha colchão de água. Deixaram-me jogado numa maca, sozinho. Comecei a ficar inseguro num lugar que não conhecia, com pessoas que não conhecia, num corpo que não conhecia. Os dias foram passando e o ritual era o seguinte: café de hotel, papo com o Chico e Santista na hora do banho, fisioterapia com o Elô, almoço, jornal com vovó e colete. Tirar uma soneca à tarde de mais ou menos 1 hora. Visitinhas. Físio com a Naná e Bi. Jantar. Mais visitas e colete. Novela, físio com quem estivesse no quarto, relaxamento da veroca, pensar na medula, sonífero e dormir. Azar ou não, tenho que concordar que as coisas estão melhorando. Estou quase sentando. Ganhei pulso e fiquei mais forte. Um dia, sentado a uns 40 graus, um monte de gente no quarto, a Naná escovava meus dentes com todos os apetrechos exagerados. Enquanto ela estava distraída, eu puxei com toda a força meu braço, fiz com que caísse da cama, dei a volta, impulsionei para trás dela e pimba! Coloquei minha mão na bunda dela. Assustada, ela olhou em volta, não viu ninguém próximo. Olhou para mim e deu uma gargalhada deliciosa. E esse tapa na bunda, né, da amiga dele foi como, tô aqui, gente. E é bem interessante esse movimento que ele faz interno, para ele também, né, se fazer aparecer ali. Até para ele fugir daquela rotina que de tanto ele conseguiu anotar cada passo da rotina, né, o colete, a visitinha, até chegar no sonífero para ele poder dormir. Então, para ele poder sair daquela atitude, daquela coisa de rotina desesperadora, ele tinha que inventar movimentos e conseguiu. E queira ou não, até uma certa evolução física com isso, né, porque ele acaba se autodescobrindo. Opa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E quando ele foi colocado na cadeira de rodas pela primeira vez, também foi um processo, né? Porque ele teve que ficar muito tempo totalmente imobilizado. No voo espacial, as dimensões mudaram. A vida mudara de forma. Nada me prendia àquela cama. Estava no ar, sendo carregado por alguns braços machos e peludos, e aterrissara confortavelmente na cadeira. Não me soltaram. Um burburinho danado no quarto. Mistura de êxtase com suspense. Estava sentado normalmente. O braço caía se eu soltasse. O tronco parecia um boneco. O pescoço estava tenso pelo colete, mas balançava com qualquer forcinha que fizesse. Era verdade, estava sentado. O Bundes na minha frente estava rindo assustado. Todos prenderam a respiração. Mangueira abraçou minha mãe e a audição foi acabando. Bochecha formigando, os olhos pesando 1 tonelada e tudo preto. Desmaiei. Uma barreira vencida. Hoje as pessoas olham para um cadeirante e não tem como, Nájila. Elas acham que todas as pessoas que estão numa cadeira de rodas são pessoas doentes, né? E olha a mudança, a evolução que o Marcelo teve, né? E ele vai descrever, né, justamente que ele ficou tanto tempo que quando ele senta, muda tudo. Muda tudo. Porque a perspectiva é outra. E o quanto é importante que muitas vezes nós que não somos cadeirantes ou que não temos alguma deficiência sejamos abertos para as perspectivas diferentes. Sem dúvida. Eu acho que só o fato das pessoas que estão nessa qualidade, como você colocou, é olhar, entende? É olhar para o Noel, mesmo o Noel estando em uma cadeira de rodas. Não é raro nos shoppings, na rua, as pessoas virarem o olhar. As pessoas mudam o lado da calçada para não ter que te cumprimentar, para não ter que olhar no teu olho, para não ter que interagir com a pessoa com deficiência, com o cadeirante. E infelizmente o que eu vejo é isso. Eu não tenho outra opinião a não ser imaginar que as pessoas que são fisicamente normais
Elas acham que todas as pessoas que estão em uma cadeira de rodas estão doentes, e não é. Né? Em cima de uma cadeira de roda pode ter um bom advogado, um médico, um professor, um doutor, enfim, que quer receber um bom dia, que quer ser visto, ser notado, ser incluso numa sociedade, infelizmente, hoje preconceituosa. Ele fala assim, que ele não conseguia olhar, que ele não conseguia se relacionar, que ele sentia culpa, né? Uma mistura de sentimentos, assim, que ele nem conseguia nem explicar. E quando ele se vê nessa posição, algo mudou. Algo mudou em mim e vai precisar mudar com outras pessoas também. Que bom seria, né? Se não fosse necessário um sinistro para que acontecesse essa mudança. Que bom seria se uma música pudesse sensibilizar o ser humano para que ele parasse e olhasse, enxergasse o deficiente com outros olhos, né? Que bom seria se um poema tocasse tão profundo nas pessoas a ponto dela perceber que aquela mulher que está numa cadeira de rodas grávida, ela está numa cadeira de rodas grávida por opção, porque ela tem um esposo, ou ela tem um namorado, ou ela tem uma amante, ou ela teve um caso, mas ela tem o direito de ter esse caso. Ela tem o direito de ter um relacionamento do jeito que ela quiser, da forma com que ela quiser. Ela não tem culpa por estar em uma cadeira de rodas. Isso é outro ponto interessantíssimo, porque no livro, ao longo do livro, ele vai trazer muito essa questão da sexualidade de uma pessoa com deficiência. Porque ele viveu, né, de uma outra forma, e ele tinha isso como muito receio. Como será que vai ser? Será que eu vou me envolver com outras pessoas? Será que eu vou conseguir, né, fazer sexo, ter um relacionamento amoroso? E ele tem também cenas muito bonitas mostrando que é possível, que você vai conseguir, que você tem essa oportunidade, e que é claro que também é um ponto que enquanto sociedade existe muito tabu, né? Não se fala muito sobre isso. Exatamente. E aqui alguns trechinhos para terminar. Então ele passa pela UTI, fica uns meses, vai para o hospital também, fica uns meses, acho que são 3 meses. E aí ele realmente volta pro apartamento da casa da mãe dele. Eles fazem toda uma estrutura para acolhê-lo, né? Para organizar a rotina, para que ele consiga ter o tratamento que ele precisava. Ele passou por momentos de ficar revoltado, de xingar. Isso aparece bastante, vários xingamentos. E no momento de confusão, de dúvida se ele voltaria a andar ou não. E aos poucos vai mudando isso, né? Aos poucos ele vai realmente aceitando essa nova condição de vida. Quem mexe os braços e tem lesão de medula que afeta as pernas é chamado de paraplégico. Se afetar também os braços e as mãos, lesão na cervical, é chamado, pasmem, tetraplégico. Que horror! Sou um tetraplégico. Preferia que me chamassem de Drácula. Eu não aguento mais. É muito sofrimento para um carinha de 20 anos que nunca fez mal a ninguém. Ó Deus, como você foi injusto, cara. Lamentável. Tanta gente babaca por aí, justo eu você escolhe. Tanto assassino, tanto ladrão, tanta gente que não usa o corpo pra nada, que não sabe tocar um Vila-Lobos. Parte do meu cérebro em que estava armazenado o futuro desintegrou-se. E é terrível não ter a menor ideia do que vai acontecer daqui a um ano. É aqui ele vai comentar. Realmente ele estava em cima de um carrinho. Pelo amor de Deus, vamos dar uma volta, quero ver finalmente onde estou, como anda o mundo lá fora, o céu, os carros, gente vivendo. Ao meu lado, sobre suas 6 pernas, um besouro rebolava despreocupadamente. Desgraçado. Resolvi apostar uma corrida com ele. Fui atrás dele, mas tinha uma merda de buraco no chão e não tive forças para tirar a roda. O besouro continuou seu caminho tranquilo. Fiquei desejando que esse inseto levasse um tombo e lesasse a medula. Duvido que ele, numa cadeira de rodas, ganhe de mim. Aliás, como é que um bicho se vira quando quebra uma de suas cervicais? Imagine um cachorro numa cadeira de rodas, ou mesmo uma galinha de aparelho ortopédico. Ele automaticamente ele se aceita, ele vê que um simples buraco impediu com que a cadeira dele fosse, e ali ele viu o limite, e ali ele se aceitou como deficiente, lógico que brincando com a questão do besouro, que tem 6 patas, né? Então, assim, achei muito, muito legal essa parte. Um outro Marcelo, não mais Paiva, e sim Rodas. Não mais violinista, e sim deficiente físico. Ganhei algumas cicatrizes pelo corpo. Fiquei mais magro e agora uso barba. Meu futuro é uma quantidade infinita de incerteza. Não quero que as pessoas me encarem como um rapaz que, apesar de tudo, transmite muita força. Não sou modelo para nada. Não sou herói, sou apenas uma vítima do destino.
dentre milhões de destinos que nós não escolhemos. Acho que aqui mostra bem esse processo de me aceitei agora, né? Mudou muito de mim e esse sou eu agora. Tanto que ele mesmo se aceita como vítima de um acidente, de um sinistro, né, que traumatizou e que ele é obrigado a se aceitar. Eu também não sou modelo para nada, mas é muito fácil com que as pessoas vejam, cheguem até nós e digam: poxa, vocês são um modelo, vocês são um exemplo. Quando vocês estão numa cadeira de rodas jogando basquete, quando vocês estão correndo uma corrida de São Silvestre, quando você está ministrando uma palestra, Noel, você realmente é um exemplo para nós. Então, assim, não que nós tenhamos não que eu me debruce para que seja um exemplo. Quando ele vai vendo que as pessoas estão ocupando os espaços, por exemplo, se uma pessoa com deficiência física vê que o Noel, puxa, tem uma deficiência física e tá aí, tá trabalhando, tá numa rádio, tá tocando projetos, isso acaba sendo uma inspiração. Sim, você motivo. diz assim, é possível, Isso. é possível. E começa a conviver com essas pessoas. E aí até ele comenta num dos capítulos, assim, ele fala que quando ele tá com a rodinha dos amigos dele, os assuntos já não estão mais interessando. Porque agora ele quer saber que lugar tem acessibilidade, onde que eu posso ir, o que eu faço para conseguir não ter dor na minha cadeira. Então já muda até o assunto dele. Então ele vai querer conviver com outras pessoas assim, justamente para ele aprender a viver nessa nova condição. E ele entrando nessa nova tribo, nessa nova comunidade de pessoas com deficiência, ele aprende muito. Né? As pessoas aprendem, as pessoas trocam experiências de como trocar lá seus aparelhos higiênicos e tudo mais. É muito bacana. Para fechar com chave de ouro, eu trouxe um diálogo que é dele com um moço que ele conhece nesse centro de reabilitação. Então o moço vai falar assim: o negócio é o seguinte, o passado aconteceu. Foi bom, mas não volta mais. Agora a gente está noutra. Você está na beira de uma escada e tem muitos degraus para subir. Cada degrau é uma tremenda vitória que tem que ser muito comemorada. Olhar para trás não adianta. Aconteceu. São as tais etapas que todos dizem, falei. E o moço responde: você vê, quando cheguei aqui estava desesperado. Quase não fazia nada sozinho. Hoje em dia você pode me jogar numa casa que me viro perfeitamente bem. E é isso que é importante, ter independência. As pernas a gente substitui. Mas a liberdade de não ter o que depender de ninguém é que é importante. Exatamente. Você acaba se vendo nessa realidade. Mas eu, como estou na cadeira já há quase 25 anos, então eu tenho uma liberdade, uma limitação. Dirijo, corro, pratico esporte, faço tudo. Mas é muito bacana ver ele se aceitar dessa forma. E essa troca de experiência é essencial. Então foi isso, né, que eu trouxe. Assim, é claro que são pequenos trechos de várias passagens do livro. É um livro, assim, fantástico, é muito legal. Você consegue realmente entrar nessa realidade dele. Te instiga você querer, né? E uma coisa, Noel, que é muito interessante é a questão do humor. Então, ele tem muito bom humor. Conseguir rir em cima do, né? Tem um outro livro que eu tô lendo também, que é de um psicólogo, Vitor, esqueci o sobrenome. Mas o nome do livro é Em Busca de Sentido. Esse psicólogo ficou num campo de concentração, na época do nazismo, e ele vai, depois que ele sai, ele sobrevive ao campo de concentração, ele vai tentar fazer uma análise, como que as pessoas sobreviveram em condições tão perversas de vida. E um dos pontos que ele levanta é o humor. O humor. Então também me fez esse paralelo com esse livro do Marcelo Rubens Paiva. E é engraçado porque a expressão facial, né, o humor leva a expressão facial de um sorriso e tal. E não é raro as pessoas chegarem para mim e falar isso, né? Puxa, Noel, você está sempre bem, você está sempre sorrindo, você é simpático, né? Você não é um deficiente convencional que a gente percebe. A maioria das pessoas que estão numa cadeira de rodas estão com os braços para baixo, né? Cabisbaixos, tristes e praticamente não olham para uma sociedade preconceituosa, até por saber que receberão olhares preconceituosos, né? Ou eu trago a realidade para mim e assumo o meu lugar na sociedade, e vou estudar, vou fazer direito e vou estar aqui hoje no projeto da Rádio Inclusão, tendo a privilégio de ter essa menina abençoada do meu lado, ou eu estaria lá, ou eu seria um deficiente hoje que estaria também parado. E tem todo um histórico também, né? Por muito tempo as pessoas com deficiência tinham que ficar nas suas casas, né? Sim. Tinha assim muito... É claro que hoje em dia ainda é muito difícil,
Mas quanto mais as pessoas estiverem ocupando os espaços, melhor. Sim, foi então Dose Literária do dia 9 de agosto.